das que eu lembro agora, você... Ela é deficiente. É. Deficiente? Aí deu um grito Quem que é ali. deficiente? A que tá abraçando o cara ali. Ela não paga. O problema é sair batendo nas coisas, né? A gente amarra. A tradução da transmissão do conhecimento. Transmissão da genealogia é uma maneira de você dar autenticidade às coisas. Então, quando você estuda um sistema de Kung Fu, é uma autenticidade. Existe uma transmissão original acontecendo. Por exemplo, você tem que estar aberto, conectado, por exemplo, a Daniela. Da outra vez que ela trouxe o chá, ela não aprendeu, porque eu falei, esse chá pequeno não presta pra cá. É uma xícara pequena, que vai fazer a pessoa tomar menos vezes, está vindo de longe, traga a xícara grande, não presta atenção. Então, por que a pessoa não presta atenção? Porque ela não compreende a tradição das coisas do Kung Fu. O que é o Kung Fu? Antes de perguntar sobre tradição, você deve perguntar o que é o Kung Fu. Kung Fu é aprender por si só. Se você não consegue aprender por si só, você não sabe Kung Fu. Você sabe uma disciplina fixa, técnica, tipo karatê, boxe, judô, é uma habilidade. Mas o que seria se aprender por si só, sendo que a gente é dependente ali de uma transmissão de um mestre? Como é que seria um exemplo prático disso? Né? Não tem como. Porque só quando você entendeu o Kung Fu, você vai saber. Se você não entende o Kung Fu por si só, você não entende o Kung Fu por si só. Porque ele não depende de um aspecto externo. Não depende de algo externo. Por exemplo, o Júnior está filmando. Se ele errar, todos nós perdemos. Todos nós perdemos. Se nós errarmos aqui, o trabalho que ele está filmando todo é perdido. Então é uma interdependência. Então a genealogia do sistema, por exemplo, se eu cometo um erro aqui hoje, eu vou estar condenando uma linhagem inteira atrás. Se você é ladrão, você condena seu pai, você condena seu avô. Não é? No caso do Kung Fu, se você aprendeu errado, você está condenando toda uma linha, toda uma linhagem ininterrupta. Tipo o telefone sem fio, né? Exatamente, não é sem fio. Telefone sem fio vem mentiras lá pra frente. Telefone sem fio se você não entendeu o Kung Fu. Aí, tipo assim, você pegou a transmissão ali, né? Você meio que não compreendeu ele, a partir disso É você começa isso, a transmitir. exatamente. Aí vira um telefone sem fio. E depois que se entra nesse telefone sem fio, como que se preserva isso? Existe um jeito de corrigir? O cara começou a aprender, mas por alguma razão ele aprendeu alguma coisa que está Aí muito errada. é o problema dele. E já... Kung Fu não é uma correção dos outros. Kung Fu não é carteirada, não é você ter o poder e você vai lá e você não sabe. Kung Fu é baseado no budismo, no taoísmo. O tal que pode ser dito não é o tal verdadeiro. Agora, quem sabe Kung Fu sabe por si só. Entende? Então, agora, se um cara faz merda, faz tolices, é o problema dele. É claro, ele vai estar sujando o nome. Porém, se você for original, aquela tolice dele é tão insignificante como um riozinho, uma chuva batendo numa coluna de mármore. O problema hoje é que a gente não tem colunas de mármore, a gente tem um monte de sustentação de pedreiro vagabundo. Então, se você define o Kung Fu é um sistema onde você aprende através da transmissão, a transmissão facilita para você. Você não aprende. O mestre talvez não tenha transmitido tanto, você aprendeu mais rápido. Então a transmissão te dá autenticidade e facilita. Agora, se você esqueci o que eu estava falando. Mas então você facilita em aprender sozinho. É como você aprender as regras da aritmética. Então aí você resolve qualquer conta. Como foi isso? Você entendeu o Kung Fu? Então você continua aprendendo. Por exemplo, você saiu, a Daniela parou de treinar em Guichu um tempo, voltou com o Chun-Kyu completamente mutilado. Então quer dizer, você não entendeu o Kung Fu. Porque o Kung Fu é zelo.
zelar por aquilo que você já tem, né? Se você zela pela técnica, você zelará por todo o resto. Você não cuida da técnica, você não sabe Kung Fu, você não compreendeu. Você faz parte de uma disciplina, de uma aula pré-determinada e congelada. Isso não é Kung Fu. Entende? Ou seja, o aprendizado ele não fica apenas na aula. A aula é A também... aula não é nada. A aula é só o exercício formal. A aula é 1%. Ou 1%, ou 10%. Se você não tiver os insights, compreensões, perguntas corretas, vocês aqui, o problema de vocês não têm perguntas. Se você não tem pergunta, então você não vai ler, você não vai buscar respostas. Aí, meu filho, você está fadado à desgraça. Quem não tem perguntas, não vai ter buscas, e você descobre as coisas através de buscas. Porém, não existe só uma resposta. Kung Fu é uma palavra que os chineses criaram para você determinar uma coisa, um meio de vida. Então, Kung Fu é conversar, é estudar, é compreender, é entender uma ciência, uma metodologia eficaz. Então, a melhor maneira de transmitir isso para frente é através da tradição. A tradição garante essa transmissão. Isso aí no modo geral, né? Não é só Kung Fu, todos os ofícios e artes. Em humanidade. Por exemplo, você pode ter... Qual a nossa tradição? A gente tem um filho, uma criança de 10 anos que você faz. Você não possui sexualmente. Isso é uma tradição? Bom, a gente chama de tradição. Ah, mas que isso não é um absurdo. Pois é, mas tem gente que faz. O que a gente... né? Então isso é errado. Existem coisas que não precisam tanto de explicações. Isso nós falamos tradição. E esses valores tradicionais que são transmitidos através da prática, com os mestres, com o dia a dia? É através da percepção. Você pode praticar 20 anos, você não perceber, você tá um cego. Um cego ele não percebe, né? Ele não consegue ver. Ele tem outras percepções, né? Mas você precisa perceber. Perceber o Kung Fu. Perceber o Kung Fu, no caso, é você reparar corretamente nas técnicas que você executa. A técnica é o elementar, é o grosseiro. Mas uma técnica que você percebe, você tem que ter afinidade emocional por ela, com cuidados. Esse cuidado, ele vem consigo mesmo, você sozinho. No caso, o zelo, né? Claro, esse é um termo em chinês, esquecido. Mas os termos de Kung Fu, zelo é um deles, cuidar. Esse zelo é as coisas, a aparência, as pessoas, os mais velhos, né, o Shifu, cuidar do Shifu, mas não só do Shifu, do irmão mais novo. Isso aí é uma manifestação social, antropológica do Kung Fu. Sem essa coletivo não tem esse dinâmica que a gente tem. Mas isso se transfere na técnica, nas tradições, você conhecer qual é a genealogia. Vocês tinham que saber na ponta da língua, a linhagem do Templo Shaolin, a linhagem do Wing. Mesmo que se esquecer um ou outro, você tem que saber o esboço. Você não sabe, você está fantasiando. Né? Porque você saber dessas coisas é você. Porque, por exemplo, no Wing Chun, você tem que saber quem foi o mestre que introduziu o bastão. Você tem que saber quem foi o mestre que introduziu a faca borboleta. Você tem que saber quem foi do Shaolin que trouxe o bastão, de Inalua. Você tem que saber quem foi outro, né, que introduziu a meditação e tudo mais. Então aí você completa o ciclo. Senão você está só... Né? Agora, o Kung Fu é tão grandioso que ele permite que você consiga praticar de maneira supérflua. Porque ele não é elitista. Né? Os chineses usam tudo isso que eu estou falando, o termo chama de Kung Fu, para não ficar explicando tudo isso. Isso é tradição.
tradição mental, antropológica e linguística e da filologia, né? Da escrita das coisas. Então aí, né? Amor, como você descreve amor? Nós criamos essa palavra, mas não dá para fazer uma palavra, né? Fazer um... Então o Kung Fu tem esses ramos, né? Tem a parte social, tem a parte da... Kung Fu é a vida. É a vida todas as partes da vida. E ele é sustentado pelo conceito que sustenta todas as tradições, a religião original local. Então, na China antiga era o taoísmo, depois o budismo. Então no taoísmo fala aquilo que pode se afastar do tal não é o tal. Então tudo que você pode se afastar não é Kung Fu. O livro do Shaolin Templo do Coração fala muito que o Shaolin não existe sem o budismo Shen, né, que chama lá na tradição. Isso também vai incorporar também para as outras ramificações que entram nas artes marciais também? Sim. Porque se você aqui, geralmente as pessoas falam que antes do Templo Shaolin existia artes marciais, existia o Wushu, existia mesmo. Só que a gente não tem registro dos nomes, dos estilos. Todos os estilos modernos agora, Louva-a-Deus, Garra de Águia, Tai Chi Chuan, Xin Yi, Wing Chun, Hongar, todos esses sistemas, Serpente, Garça, todos esses sistemas são pós-Shaolin, né? Mas todos sabemos que existiam artes marciais antes de Shaolin. Então por que é tão importante o Shaolin? Porque o Shaolin ele é um braço materializado do budismo Shaolin, o Zen, Chan. Agora o budismo Chan é um braço fragmentado do budismo. Entende? E o Kung Fu é um braço do budismo. E o budismo é a manifestação física, tentativa, é o reflexo da realidade da vida na Terra. Então, essa transmissão ininterrupta de Kung Fu, essa transmissão ininterrupta de budismo, patriarca por patriarca, de mestres, de discípulos, de monges, de reis, imperadores, ela é antiga, vem desde a Índia. E o Kung Fu absorveu isso. E o que ele absorveu? Através do Bodhidharma ele absorveu o seguinte: você pode praticar artes marciais buscando uma verdade superior a ela. Essa é a verdade do Dharma, o Samsara, o Dharma Buda. Então mesmo as escolas que não são budistas absorveram isso. Aliás, você treinar uma coisa superior além da própria arte marcial. No mundo antigo, do passado, existiam artes marciais. Só que aí como não existe essa tradição do budismo, aí as artes marciais foram morrendo. E foram sendo substituídas por algo superior. A guerra científica. Né? Então, só que na China não houve só essa guerra científica, que existia também. Existia a tradição de manter os valores vivos. O Kung Fu ele não é mais só guerra, instrumento de guerra, ele é uma ginástica budista, ele é uma maneira de manter a saúde e ele é guerra. Tanto que os soldados hoje praticam Kung Fu. Mas é importante você aprender a atirar com fuzil e lançar foguetes, pilotar aviões, caça. Então, só que o que manteve esses estilos pós-Shaolin é a tradição da transmissão da linhagem. É um rio. O grande rio, na transmissão budista, né, na alegoria budista, no universo infinito, tem chamado Monte Sumeru, é o centro do universo. E nesse monte dá-se o rio Ganges, que é o Dharma Buda, antes dos Budas mais ancestrais, antes de Amitabha, Amitabha, antes de Siddhartha. Então esse rio de Dharma, os Budas são apenas pessoas que falaram sobre o Dharma, eles não são o Dharma. Então, aí esse rio ele desce do rio Ganges, do Himalaia, né, e tem uma montanha cósmica chamada Monte Sumeru, mais alto ainda. E aí, como qualquer rio, aí tem os afluentes, né, grandes rios e depois pequenos riachos.
Então esses estilos tradicionais são riachos, mas não só riachos os estilos tradicionais, todas as coisas, né? A caligrafia, a música, a medicina, são, né? O Dharma Buda veio e irriga todo o universo. Aí entra naquela história, tudo que não é o tal, tudo que você pode se afastar não é o tal. Então tudo que não presta, longe disso aí, tem que você pode se afastar e não é a verdadeira vida. O que pode ser? Aí um monte de coisa, né? O mal, e só que coisas que podem se contradizer também. Então esses estilos, aí entrou também o karatê, o judô. Se não fosse o Shaolin e o budismo, não teria karatê e judô. Tipo, não teriam a tradição de manter isso vivo. E sem a transmissão do budismo, sem a conexão com o Dharma, que tipo de Kung Fu pode existir? Pode existir alguma coisa? Tudo que existe, né, pode ser definido, mas ele não seria tão valoroso como é. Ele ainda poderia ser chamado de Kung Fu? Aí já é uma pergunta que não tem motivo, né, para existir. Que muda, né? Porque existiria sim, porque o passado, o Wushu existiu, são técnicas de combate. Porém, as técnicas de combate do Wushu, mais antigas, desde a era clássica da China, 3000 a.C., 1000 a.C., 500 a.C., na época de Confúcio, ano zero, todas essas métricas de combate vieram da cultura chinesa. Na Biblioteca Central Nacional da China tem a definição de Wushu. Qual que é a definição de Wushu? É arte marcial baseada na cultura chinesa. Arte marcial baseada na cultura isso é o Wushu. Nossa. Porque em todo o mundo existiam artes marciais. E depois a gente trouxe pra cá e chamou Kung Fu, né? Não, o próprio chinês já chamava. Chamou. O próprio chinês já chamava, mas não era tão famoso. Aquela tradução que é mais comum, que Kung Fu é trabalho árduo em busca da excelência. Essa é uma tradução taoísta que antecede o termo marcial. A primeira tradução de Kung Fu, ele vem de mais ou menos 2000 a.C., que era os monges taoístas iriam fazer práticas de asceticismo e de aperfeiçoamento nas montanhas. Essa prática é denominada Kung Fu, não era marcial. Mais para frente foi absorvida. Os chineses, não é que os ocidentais preferiam usar o termo Kung Fu, é que os chineses não sabiam traduzir o termo arte marcial. Aí eles sabiam traduzir Kung Fu. E também porque esse termo Kung Fu era mais usado no sul da China do que no norte. No norte é o Shu, o Gong. O Su, o Gong, o I. O Gong é realização marcial. O I é habilidade marcial. A técnica mais pura, sem as filosofias, o termo mais tradicional é o I é habilidade, igual o Cha. Cha, I, habilidade do Cha. Você tem Cha, tal, que é o caminho filosófico. E você tem a Cha I é a habilidade no Cha, que é o seguinte, saber quais chás tem, como peneirar, como jogar. Isso é uma habilidade, maestria. Não é chegar lá e fazer. Aí tem vários níveis, né, de aperfeiçoamento. Kung Fu é Você comentou sobre o zelo anteriormente, já tem tempo já, né? Mas o que seria isso de ter o zelo da técnica e tal? O que na prática assim é? Como o zelo da técnica, né? Que você não deixa morrer. Então isso seria a prática constante e tudo isso? E você só tem prática constante se você compreender o que é o Kung Fu. Se você acha que o Kung Fu está atrelado à mensalidade, a um dojo que a gente fala, aí você está perdido. O senhor... Voltando para a questão da tradição, da importância da tradição. Será que é por isso que aqui no Brasil é tão difícil, que a gente não tem costume de transmitir tradições? E se isso é um pilar essencial do Kung Fu, é um desafio muito maior, porque a gente não tem uma referência. O que é tradição hoje na família brasileira, na nossa cultura?
Se você não tem essa referência, eu acho que é um outro obstáculo. Primeiro você tem que entender o que é a tradição, para depois... Sim, Mas eu acho que isso vai entrar um pouco no que o Pedro falou no começo, né? De ter referências aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é muito mais difícil, muito mais profundo que isso. Se, por exemplo, na Bahia a gente tem a tradição lá de você ter locais mais tradicionais de você fazer a transmissão de criar mestre, de capoeira, que você mantém as tradições vivas de grandes mestres passando. E tem, por exemplo, para interiores, por exemplo, na ilhas mais isoladas lá, o pessoal continua fazendo tradição, na parte religiosa da capoeira. Inclusive tem armas que o pessoal passa, eles continuam fazendo apresentação e sempre tem alguma pessoa ali da capoeira que é um ídolo, uma referência para aquelas pessoas. Antigamente era mais forte, hoje já está se diluindo, né? Isso aí. Realmente, isso é difícil, complicado. O país não tem referência. Não é só o Brasil, o Ocidente, né? Mas isso não é desculpa. Pode servir como desculpa. Mas é claro, você tem um conceito taoísta, é macrocosmo e microcosmo. Aquela tartaruga de ferro, de ouro, que a gente faz, dourada, é a circulação que gira aqui, chamada de circulação microcósmica, que é você imaginar o universo inteiro aqui dentro. Depois tem a macrocosmo. Então na tradição taoísta tem isso, que é o que reflete no céu, macro, e reflete na terra. Então o céu é hierárquico, você tem o pai, a mãe, tudo mais. Então se você tem as referências de família, é claro que quando chegar no Kung Fu você só vai replicar as referências. O Ocidente em si já não tem mais referências, né, de família. E no Brasil pior. Mas isso já sabemos disso. Shifu, o senhor mencionou que sem o Kung Fu, né, sem o Wushu, não tem o Karatê, não tem as outras artes marciais asiáticas, né? Isso a gente entende que teriam outras artes marciais. Outras. Pode chamar o menino para ouvir aí. A gente foi para lá. A gente entende que a China sempre foi um polo. O Dario. A gente sempre entende que a China foi sempre um peso, né, na cultura asiática, né, na frutificação da cultura asiática. Você sabe me dizer quais razões a China sempre teve esse peso dentro? Não existe cultura asiática. Existe a China. Todos os países da Ásia são China. Mongólia nem tanto, mas os países ali perto, Coreia, Vietnã, Laos, Camboja, Indonésia, Filipinas, Malásia, Japão, tudo isso é China. Sim, a China sempre foi o principal difusor da cultura. Menos o leste europeu, menos o leste asiático, que é Índia, Tailândia. Aí é outra cultura que não depende da Índia, porém eram vassalos da Índia, da China, durante uma época. Quando o Shifu fala todos eles são China, o que significa isso exatamente? Eles vieram de lá? É um povo só, quase um povo só. Seria algo semelhante falar que... Não é da civilização chinesa, é do povo chinês. Agora, aí, se for pro Templo Shaolin, um dos lugares que eu quero ir é o Oian. O Oian é a capital da antiga China, durante 13 dinastias, foi a capital. Luoyang é uma dos centros do Rio Amarelo. Aí, o Rio Amarelo se colide com outro rio grande, acho que o Yangtze, não me lembro. Aí eles fazem, as águas fazem o símbolo do Tahiti por cima, assim, você consegue ver as duas águas. Foi ali que surgiu todo o taoísmo. Então chama de povo amarelo, não porque são amarelos, porque o povo do Rio Amarelo. Todos os japoneses, toda essa gente, claro, com miscigenações, né? O tailandês, por exemplo, o tailandês ele é um pouco mais moreno, porque houve mistura de povos Han, chineses, primitivos, e também houve mistura de pessoas que vieram da Índia, mais escuros. Então, mas são chineses.
Todos eles. Japão, da antropologia chinesa, não a civilização, o homem pré-histórico. Então esse é o povo chinês até hoje. O mais engraçado é que você tem a Polinésia e a Austrália, que são o povo negro. Eles conseguiram não se contaminar ali, né? Não se amarelar, porque eles passaram, foram para ilhas quentes e continuaram com a pele escura. Todo o pessoal fora, Índia, a Tailândia está entre eles, né? Se você for estudar a geografia mundial, todas as nações do mundo existem civilizações meio termo. Você tem a Europa, aí você tem o Oriente Médio, você tem a China e a Índia. Então no Oriente Médio você tem lá, eles são monoteístas, eles adoram o Deus único, Ahura Mazda, o Deus do... Esqueci uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, né? Mas eles fazem reverência, ajoelha no chão. Já a China já é mais reverência, já no Ocidente. Sempre tem uma intersecção, né? E a Tailândia é essa intersecção, Camboja. Então os indianos já é outra cultura, é realmente outro ser humano. Então todo mundo da Ásia ali é China, todos. Aí é claro, quando a China se expandiu a língua e depois a escrita. Hoje é isso, o dinheiro, pode ver, o Dança do Leão está em todos os países da Ásia. Você vai para a Ásia lá, o Matheus foi para a Ásia, para os países, e todos os países tinham templo de Cancún, todos os países tinham Buda, templos taoístas. É como se a China fosse a grande Roma. Os latinos, né? Que os latinos eles ocuparam a Europa inteira. Só não chegou a ocupar a parte germânica ali, né? Ocupou a parte germânica, mas não toda. Mas ocupou um tempo, mas foi o mais difícil. Né? Mas Espanha, era Latina, França. Portugal, tudo, até a Inglaterra durante o tempo. Mas não ficou. A China é totalmente mais ainda do que isso. Então é claro, conforme os homens primitivos chineses se desenvolveram, desenvolveu uma cultura similar, porém sempre com o centro. Por isso que China significa país do centro, país central de todas as outras nações. Nossa. E é incrível porque até agora eles estão ganhando cada vez mais influência mesmo nesse mundo moderno. Em vários aspectos. E eu acho que aquele do Ampim, eu não sei, ele é também uma tentativa de tentar expandir isso, né? De retomar Uma adaptação. Uma adaptação aí, não sei se vai ser boa ou ruim. Então, esse do Ampim foi uma das coisas que me fez questionar a questão da adaptação do Kung Fu aos tempos modernos. Porque eu realmente, até hoje, eu também não sei o que pensar do Ampim. O Ampim não é nada demais, nada mais do que a sequência tradicional de formas. Nada demais. Aquela sequência não foi inventada, é uma sequência tradicional. Só que o sistema de graduação que é para as pessoas deixarem mais popular. Só isso. Tornar pelo menos esse aspecto do Kung Fu mais acessível. Mais legível. O do Ampim é um sistema de graduação. Não é um sistema de graduação, a linguagem é importante, é um sistema de análise. Não. Tá. Porque... O Ampim significa forçar e analisar, né? Os ideogramas, mais ou menos isso. Forçar. Porque faz sentido, né? Porque as pessoas podem confundir isso com sistema de faixa, né? Não, pode usar, mas a faixa não quer dizer nada. Mas a graduação mesmo da técnica. Primeira forma, segunda forma, terceira. Uma evolução natural do Shaolin Kung Fu. Tá? Do combate desarmado para o combate armado e o desarmado mais avançado. Então, combate então ele tem variações. Ele começa no desarmado básico ali, vai pra arma e depois volta pro desarmado de novo mais avançado. Qual a lógica disso? Quer dizer, você combate primeiro sem armas, depois
você combate com armas e por fim você volta a combater desarmado. Tem alguma lógica nisso ou é só uma sucessão assim natural? Dependendo da escola militar, marcial, por exemplo, para o exército antigo chinês, o Kung Fu desarmado era uma depravação da arte de guerra. Quer dizer que você perdeu a arma. Né? Já para o Kung Fu Shaolin, primeiro você aprende desarmado porque você quer a paz. E as armas foram uma coisa que vieram posteriormente. Mas no modo geral não tem muita diferença, não. Não tem uma coisa que eu possa falar agora que é importante. Depende mais do que você vai perguntar do que eu falo agora. Bastão, em todas elas, é o mais importante. No mundo Shaolin, o bastão é uma arma que você não precisa matar. E no mundo militar, é uma lança que você tira a ponta, para você não machucar as pessoas do treinamento. Né? O bastão é uma lança. No Shaolin ainda ele avançou, ele é uma espada. No manuais Shaolin, o bastão é chamado de Jian, espada. É segurado como uma espada. O que o mestre ele preza mais dentro do Kung Fu? O combate armado, ou melhor, o aprendizado armado ou o aprendizado desarmado? Tem alguma relação, assim, uma prioridade entre essas duas esferas? Mas por que teria prioridade? Não sei, gosto pessoal, alguma coisa em relação Gosto pessoal não tem a ver com o Kung Fu. Gosto pessoal é um gosto pessoal. Então, é por isso que eu estou perguntando, né? Porque a gente aprende o combate desarmado e o combate armado, né? Os alunos aprendem Porque o combate armado nada mais é do que a extensão do seu corpo. Como é que você vai usar uma arma se você não sabe nem usar os braços? Esse é um conceito. Quando você faz assim, é uma lança, mas é um soco. Tem alguns sistemas de Kung Fu que é a mesma Taolu, por mão, por bastão é uma espada. Faz assim é a espada, faz assim é um bastão, faz assim é a mão. Alguns sistemas de Kung Fu. Bem raros, mas tem. Lutar não tem nada a ver com gosto. Você tem que saber lutar de todos os jeitos possíveis. Né? No caso do marcial, mas aí a arte marcial não é só a luta, claro, né? Eu lembro quando eu tava naquele Escola da Família, não sei se você lembra aquele programa, e tinha um monte de adolescente, muita gente perdida que queria fazer alguma atividade. No começo a gente começou com 2, 3 pessoas lá treinando, no final tinha um pátio cheio de gente fazendo lá os movimentos, e uma coisa que aconteceu que eu achei muito interessante é que mesmo eles não sabendo o que estavam fazendo, eu mesmo ali eu estava aprendo até hoje, mas só o fato de estar todo mundo junto, fazendo algo e seguindo uma espécie de hierarquia, ter alguma disciplina ali, fez com que várias daquelas pessoas mudassem. Ao invés de serem aquele bando de gente que passava fazendo eles passaram a zelar pelo aquele grupo. E aí também, consequentemente, começaram a cuidar da escola. Eu lembro que a gente juntava todo mundo, ia lá, carpia o lugar, limpava o lugar onde a gente ia treinar. Esse tipo de zelo, esse tipo de abordagem, você acha que é possível trazer para a escola? Trazer para o nosso sistema educacional de algum jeito, em algum nível? Não. Porque isso aí é pro bem e pro mal, né? Qualquer grupinho aí pode ser estimulado a fazer coisa coletiva pro mal também. Kung Fu não é um grupo que te estimula. Kung Fu não é um grupo que te estimula. Seu estímulo tem que vir de outro lugar. O grupo estimulado propicia um treinamento melhor, mas não quer dizer nada. Senão todo mundo ia para o mesmo lugar depois.
Agora é claro, se hierarquia é tudo ótimo, na biqueira também tem, né? E aqui, o soldado, O aviãozinho. tem essas hierarquias, muito bem montado. Vai ser a tradição tem que ser baseada em conceitos sagrados, que antecedem tudo. Aí ela vai ficar num bom lugar. Tudo que é coletivo não presta. Será que é por... Coletividade não presta. Será que é por isso que toda vez que se forma um subgrupinho na história mesmo, eles preferem toda mais vez o subgrupo do que o... se forma um subgrupo, as pessoas vão embora. Em grupinho. Até hoje eu não vi algo muito diferente disso. Formam um subgrupinho. Porque as pessoas não vêm buscar uma coisa, elas vêm buscar a companhia. Vêm buscar a companhia, desculpa. Será que esse zelo que o... E tem que falar mais alto, né? Porque deve estar baixo isso aí. Quando começa a falar muito entre nós, entre nossa própria vida mesmo, não perde o interesse na conversa. A conversa tem que ser genérica. Então, esse zelo que vem com a prática do Kung Fu, será que isso inconscientemente acaba atraindo as pessoas e atraindo um tipo de pessoa que busca isso, fala, nossa, eu queria aprender a fazer isso, mas ele não sabe nomear. Ele queria parecer a aprender. Isso, não aprender de verdade. Ele não consegue nem nomear o que é, na verdade. O ser humano, ele veio da criação, ele veio de Deus. E ele quer retornar inconscientemente para lá, só que ele, né, não quer seguir as leis. Todo mundo gosta de uma luz divina de Deus, maná na terra, água. Mas não tem que seguir as 10 mandamentos. Né? E é interessante que essa alegoria divina é ou você segue ou você acaba no inferno. Não tem meio termo não. Isso é em muitas religiões, né? Todas as religiões. As pessoas têm inconsciente e elas querem a tradição. As pessoas querem praticar Kung Fu inconscientemente. Kung Fu é mágico. Porém, né, por uma queda das pessoas e por uma perversão dos professores, se abre espaço demais e se permite a contaminação. Né? Para você se manter íntegro, às vezes você tem que estar fechado. Quanto mais firme e fechado, mais integridade. Quanto mais esparso, mais estruturas frágeis. Os gregos tinham uma frase assim: a raposa tem muitos truques, o porco-espinho ineficaz. Então, quando você é pequeno, quanto mais concêntrico, mais forte, mais estável. Quanto mais expansivo, mais vai. Isso aí também cai no Tao Te Ching, que é aquele que entra em evidência, está falando de se destruir. A parábola do rei macaco, né? Também a parábola, várias parábolas do macaco. O macaco pegando várias frutas e deixando outra cair, né? Pulando de árvore em árvore, até que alguém acerta a flecha. Você deve se manter no obscuro, nas sombras. O Qigong Cinco Animais é um dos mais antigos que existe? É um dos mais antigos. Mas qual o mais antigo? De onde é que surgiu a ideia do Qigong? E também onde é que se aplica? Tipo, até hoje eu sei, né? Quando eu conheço é diferentes vertentes ali, né? A parte da saúde e tem a parte da demonstração de força, né? Onde é que é usado essa parte da saúde ali? Onde é que surgiu? Qigong, onde é que é aplicado também a parte da força, né? Antigamente ali, onde é que era? Qigong, ele nasce dessa mesma origem pré-histórica. Os seres humanos se organizavam em clãs e precisavam se conectar ao sagrado. Então eles faziam danças folclóricas. Eles colocavam efígie de raposa, com vestes de urso, cabeça de viado, todos os pré-históricos faziam isso. Então aí, depois de colocar as roupas, eles começam a dançar. E tinha uma dança, tem uma dança que chama a Dança dos 100 Animais. Isso aí é de 3.000 a.C.
Então essa dança eles imitavam animais. Então essa é o registro mais antigo de Qigong. Então é uma dança religiosa. Aí foi se evoluindo para movimentos, sonidos, visualizações que levam a uma concentração. Aí mais para frente veio vários estudos de Qigong, né? O do Huatou é o para saúde o mais antigo. 5 animais. O Qi Chuan. Esse daí não é muito. O Qin Qi, a dança dos 5 animais. E o médico que fez o Huatou. Porém, antes disso você tem os Qigongs não tão definidos, que é os Qigong dos mestres taoístas, que ficavam isolados nas montanhas. Tem Qigong que chama Kung Fu, né? A iluminação do taoísmo. Esse é o mais antigo que o dos 5 animais. Só que o dos 5 animais é o primeiro Qigong fisioterapeuta, de verdade. Depois dos 5 animais, e depois da meditação taoísta, aí veio o I Ching Ching, e o Shi Sui Jin, e o Patantin primeiro, no templo Shaolin. E aí veio esse Qigong budista, né? Que era misturado com objetivos budistas e objetivos de fisioterapia, criado por Bodhidharma. Isso depois se misturou com a medicina chinesa, criou-se o Qigong da medicina, com objetivos medicinais. Aí eu não me lembro os nomes principais. E a aplicação tem as demonstrações, né, que a gente tem a camisa de ferro, outras coisas, qual que seria isso, né? São treinamentos de calejamento. Isso aí foi mais pra frente, mais na dinastia Ming. Aí eles começaram mais a fazer exercícios de Kung Fu para fortalecimento. A dinastia Ming foi a dinastia que derrubou os mongóis. Isso era apenas para fortalecimento de saúde ou de fato para aplicação em combate? Combate. A dinastia Ming foi a que expulsou os mongóis. Então eles ficaram obsessivos por arte marcial, onde eles falaram, nunca mais vamos ser dominados. Aí criaram muitos sistemas, foi dentro dessa época, Qigong marcial, mas os principais mesmo é de 300 anos pra cá. É o Qigong marcial. Esse Qigong marcial, ele é o Qigong taoísta, ele é religioso também. Eles faziam exercícios de Qigong, de concentração e de visualização religiosa para manter o corpo inexpugnável a ataques. Esse é o Yin Qigong, né? Qigong marcial, Qigong Yin. Pegando um gancho da parte do Qigong, a técnica da palma de ferro, eu vejo muito na internet que tem aquela outra escola de prática de palma de ferro, que o pessoal tem uma mão muito grande, que ela é deformada pela prática ao longo dos anos. Qual que é a diferença entre essa técnica praticada pelos monges, que a mão dos monges não é deformada daquela forma? É uma técnica, é uma linha específica, eles são de Beijing, né? Eles batem até deformar a mão, é uma linha muito específica. Não é nenhum estilo, é uma arte marcial chamada palma de ferro. Treina só a mão ali. E geralmente é uma mão só, não é? Uma mão só. A nós também, qualquer um praticante já aperfeiçoou uma mão só, mesmo sem deformidade. A mão que não deforma são as técnicas de Qigong, fitoterapia e tudo mais. Mas essas mãos não deformadas geralmente são mais fracas que essas deformadas, por vezes. Essas aí são bem fortes, porém o preço é alto. A deformidade da mão. E dá a impressão às vezes que ela fica tão grande que ele perde alguns movimentos. Ela fica muito grande mesmo. Você tem um meio termo, né? Alguns praticantes Shaolin mantêm a mão bem dura, mas não deformada, mas ela está bem mais grossa do que a mão esquerda. Isso é normal. E agora alguma coisa para finalizar? Um pouquinho mais de chá.
E uma pergunta pro Shifu. Quando que o Shifu percebeu que havia absorvido o Kung Fu? Quando foi esse momento que falou, nossa, eu sei Kung Fu? Sempre. Uma coisa natural. Eu só não sabia os aspectos técnicos. Mas desde o começo? Ou Desde menino. Só não entendi que chamava Kung Fu. Eu só reconheci. Quando eu vi, eu reconheci. Eu lembrei. Até hoje eu estou definindo de novo o que é o Kung Fu, estudando sempre, falando com amigos, vídeos. Eu estou sempre, porque é um eterno renascimento. Mas as coisas que eu já. O núcleo eu já sabia desde jovem. Porque ele não é tão incrível assim, é uma coisa que se retroalimenta. Não é tão difícil. Tô com febre. E aí, chegou? É isso, tá vendo? Ô! O que você tem, Aquaman? Oi? Vem cá. Senta aí, cara, senta aí. Tá doente, Feliz? Febre. Ixi, é dengue não, meu? Oi? É dengue? Não sei. Põe aí. Dormiu bastante? Desde ontem. Boca amarga. Tomar remédio. Tomei um café, agora melhorou. O elixir da vida, o café, né? Oi? O elixir da vida, um cafezinho. Não tem remédio pra gripe aí, Júnior? Não. Eu não tenho. Você não é dengue, né? Bom, você tá sentindo o corpo muito quente, febre, alguma coisa, não? Ela tava ontem tava pegando fogo. É Mais mesmo? quente que a coxinha. Pode ir se tratar, cara. Vamos pegar um negócio. Não, acho que é um negócio aqui, ó. Que negócio? Infecção? Você tá com o braço infeccionado, é isso? Quando que você cortou esse braço? Caiu o telhado. Caiu, segurei aqui. Quebrou. Pegar uma infecção, meu filho, você tem que tomar um antibiótico. Pode ser. E assim, essa é a nossa deixa. Espero que vocês falem alto, né? Ou usando tudo a se perder. Tem que pôr legenda. Põe aí. Mais alguma coisa para terminar a conversa? Fica para a próxima então. Acabou. Tá vendo como é fácil? Só vocês pararem de ser burro. E agora? É difícil? Incapaz. Ele já levantou, ficou ansioso, começou a bater o pé. Não, que aqui tá muito quente, Tá cara. quentíssimo, cara. Não pode ligar. Será que atrapalha o som? Vamos fazer um teste com isso aqui, ó. Você sabe uma. Vira mais um pouquinho. Você sabe uma dificuldade que é fazer pergunta enquanto o Chifu tá falando? Tomar um banho lá. Conforme o Chifu vai falando, você quer ouvir, a gente fica aham, e você vai indo, você não consegue formular uma pergunta, só depois. Mas não é pra ficar perguntando toda hora. Não, porque é muita coisa. Fica assim, eu não sei se só sou Olha, eu, se vocês Você sentem tem isso que, às vezes você também. tem que pensar assim, não é que é muita coisa, eu que sou pouco. Pode ser. Talvez tenha que se repensar isso aí. Porque, veja, o que eu tô falando é arte e história da Kung Fu, não tem nada demais. Não, mas quando junta tudo, a história do mundo, Nossa, só eu sinto isso, gente, tô sozinho, né? Vocês ouvem o Chifu falando e absorvem tudo. Tenta absorver, né? Mas não vou absorver tudo. Fala alto, desgraçado. É mesmo, Amém. Amém. Tô do seu lado, Santo eu tô te sagrado. ouvindo. Tenta absorver, né? Cadê a plata? La plata? É? Eu te entreguei. Dólar? Não me entregou nada. Fudeu. Onde está a plata? La plata ou La plomo? plata eu te Cadê o entreguei. cabelo de cogumelo? Cadê eu? Aí, ó. Como se habla gaveta? Gaveta é gaveta. Está Olha o na cabelo de gaveta. cogumelo. Está en la gaveta la plata. Cabelo de cogumelo. Mushroom Boy. Mushroom. Mushroom o quê? Vê se sai o som aí, Júnior, do ar-condicionado.